Agora vamos falar um pouquinho sobre nós. É isso aí. O assunto da aula de hoje é o corpo humano, o nosso corpo. Você já parou para pensar quantas coisas existem dentro do seu corpo? Como ele é formado, como ele envelhece. São muitos assuntos para serem tratados. Então hoje a gente vai começar com a parte mais light do assunto. Nós vamos falar sobre as diferenças, sobre as semelhanças e a evolução do corpo humano. Todos os seres humanos apresentam características semelhantes, mas, ao mesmo tempo, diferentes, pois cada um de nós temos particularidades físicas e comportamentais e diferenças quanto à origem e à história da vida. Observe as fotos abaixo. Quais são as semelhanças entre essas pessoas? É muito fácil dizer, né? As 3 fotos mostram imagens de crianças. Essa é a semelhança. E quais as diferenças você consegue perceber? Nossa, tem muitas, né? A cor da pele, a forma de se locomover, o cabelo, o sexo, a idade, muitas coisas, né? Bom, nós seres humanos somos assim. Embora nós tenhamos muitas coisas iguais, como quantidade de olhos, quantidade de nariz, quantidade de membros, dedos, tudo isso nós temos de igual. Ao mesmo tempo, essas coisas são diferentes, porque elas são iguais, mas não são tão iguais assim, por causa da particularidade de cada um. Cada um tem o seu jeito. É como se todos os seres humanos fossem feitos numa forma de bolo. E aí depois, quando você vai desenformar esse bolo, algumas coisas acabam modificando, saindo um pouquinho do lugar. E isso dá as diferenças que nós temos. Bom, falando de diferenças, nós não temos só diferenças físicas não, tá bom? Porque as pessoas têm gostos diferentes, costumes diferentes. Algumas gostam de ir à praia, outras gostam de ir ao cinema. Algumas gostam de comida chinesa, outras gostam de comida italiana. O corpo das pessoas também é diferente. Umas são altas, outras têm cabelo cacheado. Tem umas que nem têm cabelo. Enfim, cada pessoa tem suas características próprias. E as pessoas da mesma família podem ser parecidas. Porém, não existem pessoas exatamente iguais. Nem os gêmeos, você sabia? É isso aí. Até pessoas gêmeas têm coisas diferentes. Às vezes eles podem ser gêmeos muito, muito, muito parecidos. Mas tem um detalhezinho que não é igual. E também tem o gosto, né? Porque não é porque eles são gêmeos, eles vão gostar de tudo parecido também. Bom, como eu falei, existem muitos tipos de pessoa. E embora o ser humano seja bem parecido na sua estrutura física, tem muitas coisas que fazem ele ser diferentes, né? Olha aí, cor do cabelo, cor dos olhos, o temperamento, o humor, os gostos. São muitas coisas mesmo para a gente poder falar. Bom, já que a gente está falando dessas diferenças, a gente não pode deixar de lembrar que cada pessoa é um ser único no mundo, com uma história de vida própria, somente por ela experimentada. Mais do que a diferença na aparência física, nós precisamos saber lidar com as pessoas diferentes na forma de pensar, na forma de sentir e na forma de agir. Temos que aprender a respeitar o pensamento das pessoas, os sentimentos e as ações. Todos nós somos diferentes uns dos outros. E isso aí é muito legal para a gente dizer. Porque dessa forma você consegue perceber e entender que ninguém vai ser igual a você e que você também não precisa ser igual a ninguém. Bom, e agora falando sobre o desenvolvimento do corpo humano, nós temos aí que mostrar que o corpo humano passa por uma adaptação ao longo do tempo. É um processo de crescimento e envelhecimento. Aqui, no início, nós vemos a primeira foto de um ser humano na infância. Na verdade, a infância é dividida em 2 partes, a primeira infância e a segunda infância, mas toda ela junta a infância.
Depois de um processo de desenvolvimento, o ser humano vai para a fase da adolescência, que é representada por essa imagem aqui. Depois da adolescência, o ser humano passa para a fase adulta. E a última fase do corpo do ser humano é a velhice, que também é chamada de terceira idade. Aqui no cantinho que vocês estão vendo. Bom, a infância é caracterizada pela dependência dos pais, dependência de outras pessoas. É um momento onde a criança vê o mundo de uma forma menor, como vocês estão agora. A adolescência é o período onde o corpo da pessoa começa a mudar, os gostos também, e o humor principalmente. Também é a fase onde o ser humano começa a se tornar um pouquinho mais independente. Já na fase adulta, as pessoas já estão bem mais velhas. É a partir dos 18 anos. E ali, normalmente, as pessoas já estudam, já trabalham, algumas se casam nessa fase e constituem a sua própria família. E aqui, na última, que é a velhice, que é a terceira idade, o ser humano já viveu bastante tempo, já tem muita experiência, muitos anos de vida e muitas coisas boas para contar. Bom, independente da fase da vida em que você esteja ou que as outras pessoas estejam, todas elas precisam ser respeitadas, porque como nós acabamos de falar, cada ser humano tem as suas dificuldades, as suas diferenças, os seus sentimentos e nós precisamos respeitá-los. E um ser humano só passa por todas essas fases aí. Então, o corpo da pessoa está em constante mudança. É assim que acontece com o ser humano. Agora que você já entendeu, a gente vai para as atividades. Não esqueça de me mandar a foto no final.